Pessoal que está se preparando para o concurso do INSS, saibam que pelo menos uma questão da prova de vocês será sobre atos administrativos. Então, bora revisar este conteúdo de acordo com o que a Sebrasp mais tem cobrado nos últimos anos? Seja bem-vindo, meu nome é Natália. Hoje nós vamos falar sobre atos administrativos, um assunto que as bancas adoram e com a Sebrasp não é diferente. Pessoal, com certeza pelo menos uma questão da prova de vocês será sobre atos administrativos. Por isso, eu elaborei este material com foco no que a Sebrasp mais tem cobrado nos últimos anos, para a gente fazer uma revisão nesta reta final, né? Já que faltam poucos dias para a prova de vocês. E o meu objetivo aqui é chamar a atenção de vocês para os pontos mais cobrados, para as pegadinhas da banca, e eu acredito sinceramente que com este vídeo de poucos minutos vocês respondem qualquer questão sobre atos administrativos. Mas pessoal, chega de enrolação, vamos ao conteúdo. Vamos começar, quem tem apostila pode abrir na página 16. Pessoal, sobre conceito de ato administrativo. Já apareceu em provas da Sebrasp, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né, que ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública e ele é feito sob o regime de direito público. Ou seja, pessoal, quando a administração pública pratica um ato administrativo, ela o faz usando daquelas suas prerrogativas especiais, né, daquela sua superioridade em relação aos administrados. Por isso, então, que o ato administrativo ele é feito sobre o regime de direito público. Ele tem sempre como finalidade o interesse público, mas um ato administrativo não é lei, ele é infralegal. E ele se submete tanto ao controle administrativo como ao controle judicial. Mas vamos continuar, e no material eu coloquei para vocês que existe diferença entre ato administrativo e ato de administração, porque ato de administração ele é amplo, pessoal. Um ato de administração ele se divide tanto em ato administrativo propriamente dito, que é este ato que nós estávamos falando agora há pouco, que a administração pública pratica com aquela supremacia sobre o particular, né? Que ela pratica se utilizando das suas prerrogativas especiais, que ela pratica sob o regime jurídico de direito público. Mas o ato de administração, ele não é só este ato administrativo propriamente dito. Ele também pode ser ato típico de direito privado ou então contratos administrativos. Pessoal, será ato típico de direito privado quando a administração pública ela pratica este ato em igualdade com o particular, como por exemplo, a locação de um imóvel. Então, percebam que ato de administração ele é amplo e o ato administrativo propriamente dito, ele é um tipo de ato de administração. Vamos continuar, e eu gostaria de lembrar vocês que o poder executivo é aquele que tem como função típica administrar, né? O poder judiciário tem a função típica de julgar e o poder legislativo de legislar. Então, pessoal, considerando que o poder executivo possui a sua função típica de administrar, é ele que, em regra, emite ato administrativo, né? É ele que emite ato administrativo na sua função típica. Mas lembrem-se que tanto o poder legislativo como o poder judiciário também podem emitir atos administrativos, no entanto, eles o farão na sua função atípica. Pessoal, conforme eu comentei com vocês, o Poder Judiciário ele possui a função típica de julgar, mas dentro do Poder Judiciário também existe uma certa administração, né? Porque eles precisam se organizar, eles precisam elaborar regimento interno, conceder férias a servidores. Então, é justamente nesta administraçãozinha que existe lá dentro do Poder Judiciário e existe também no Poder Legislativo que eles poderão emitir atos administrativos. Mas lembrem-se que eles o farão atipicamente, porque a função típica deles é outra. Vamos continuar, pessoal, e vamos agora aos requisitos dos atos administrativos, que é um assunto muito importante e um assunto que aparece muito em provas de concursos públicos.
Pessoal, lembrem-se que estes requisitos, eles são obrigatórios, ou seja, se faltar um destes requisitos, o ato não será válido. Quando a gente falar sobre os atributos dos atos administrativos, que são características dos atos administrativos, eles podem ou não estar presentes, mas em se tratando de requisitos, eles são obrigatórios. E, pessoal, saibam diferenciar os requisitos dos atributos dos atos administrativos, porque a Sebrasp adora também fazer com que os candidatos confundam requisitos com atributos. Mas vamos continuar. Então, estes requisitos dos atos administrativos, eles são trazidos pelo artigo 2º da Lei 4.717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. E fiquem atentos aqui, porque a Sebrasp já cobrou em questões de concursos públicos a lei em que estes requisitos estavam elencados. Ela citou a lei do processo administrativo, por exemplo, e disse que os requisitos estavam elencados lá. Mas não, pessoal, eles estão elencados na Lei da Ação Popular. Mas vamos continuar, e para memorizar estes requisitos, utilizem o mnemônico com, fim, for, mob. Com de competência, fim de finalidade, for de forma, m de motivo e ob de objeto. Então, pessoal, memorizem com, fim, for, mob. É muito importante vocês memorizarem estes requisitos. Eles aparecem muito em provas de concursos públicos. Pessoal, competência é quem vai praticar o ato administrativo. O agente público, ele precisa ter competência para praticar determinado ato, e esta competência ela é definida em lei. Se o agente público extrapolar esta competência, ocorre excesso de poder, que é uma forma de abuso de poder, que nós já comentamos quando falamos sobre poderes administrativos e sobre uso e abuso de poder. Pessoal, outro ponto importante sobre competência é que a competência é um dos requisitos que, em certos casos, admite convalidação, ou seja, ela não leva necessariamente à invalidação do ato administrativo. Como, por exemplo, imaginem que um agente público aplicou determinada penalidade, mas ele não tinha competência para aplicar esta penalidade. Então, este ato é anulável. Mas, pessoal, se o superior hierárquico deste agente, que tinha a competência para aplicar aquela penalidade, for lá e confirmar esta penalidade, né? Se for lá e ratificar este ato, então o ato passa a ser válido e não precisa necessariamente ser anulado. Além da competência, pessoal, a forma é o outro requisito que também admite convalidação em determinados casos. Então, fiquem atentos, porque em determinados casos, atos com vício de competência e de forma, eles podem ser convalidados e não precisarão ser necessariamente anulados. Mas vamos continuar e lembrem-se que, em regra, é possível delegar a prática de atos administrativos, mas existem exceções. Estas exceções, elas são trazidas pela Lei 9784 e são estas exceções, óbvio, que aparecem muito em provas de concursos públicos. Então, fiquem atentos, porque não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Pessoal, estas exceções aparecem muito em provas de concursos públicos. Mas vamos continuar e vamos à finalidade. A finalidade é o para quê, né? Para que este ato deve ser praticado? É o objetivo do ato, e ela pode ser entendida de duas formas. Ela pode ser entendida como a finalidade genérica, que é sempre o interesse público, mas ela pode ser entendida também como uma finalidade específica, que é aquela finalidade que é trazida pela lei. E lembrem-se ainda que um ato com vício na finalidade, ele não admite convalidação. Pessoal, se o ato administrativo não atender à finalidade, então ocorre desvio de finalidade, o que torna este ato inválido. Aqui, um exemplo que é muito trazido em provas de concursos públicos é a remoção de determinado servidor como uma forma de penalidade.
Pessoal, remoção não é penalidade. Se o servidor for removido como uma forma de penalidade, este ato apresenta um vício de finalidade, porque a administração pública só pode realizar a remoção de determinado servidor de ofício no interesse da administração. Mas vamos continuar e vamos à forma. A forma é a exteriorização do ato administrativo, é como ele se apresenta. E o ato, ele deve sempre obedecer àquela forma que é prescrita em lei. No entanto, pessoal, se a lei não especificar que determinada forma é essencial à validade do ato e ele for praticado de outra forma, este ato admite convalidação, ou seja, ele não precisa necessariamente ser anulado, ele pode ser convalidado. Então, só para reforçar, até sendo um pouco repetitiva, lembrem-se que vício de competência e de forma, em determinados casos, admitem convalidação. Pessoal, em regra, os atos administrativos eles devem ser praticados de forma escrita, mas, excepcionalmente, eles podem ser praticados de outras formas, como, por exemplo, de forma verbal, mas deve-se observar sempre o que é definido em lei. E vamos continuar, vamos ao motivo, e o motivo é o porquê do ato administrativo. É a situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a prática do ato. E um ato com vício no motivo, ele não pode ser convalidado. Pessoal, não confundam motivo com motivação. O motivo é aquela situação que motivou a prática do ato. Já motivação é explicar o motivo, é fundamentar o motivo. Então, não confundam motivo com motivação, porque motivação não é requisito dos atos administrativos. O requisito do ato administrativo é o motivo. Mas vamos continuar e vamos ao objeto. Pessoal, o objeto é o conteúdo do ato. É aquilo que eu quero alcançar quando eu pratico determinado ato administrativo. E um ato com vício no objeto é um ato que deve ser anulado, não se admite convalidação. Para exemplificar estes requisitos, pensem em um ato administrativo de concessão de licença gestante. Pessoal, a finalidade genérica deste ato administrativo é o interesse público, já que a administração pública não tem interesse em ter lá na repartição uma servidora com um bebê recém-nascido, né? E como finalidade específica, nós temos aquelas disposições que são trazidas pela lei, como, por exemplo, pela Lei 8.112, que estabelece que a servidora gestante tem direito à licença. Pessoal, neste ato administrativo de concessão de licença, o motivo é a gestação, que é aquela situação que autoriza a prática do ato. Já o objeto seria a própria licença. Mas vamos continuar e eu quero falar rapidinho com vocês sobre mérito administrativo. Pessoal, o mérito administrativo é uma margem de escolha, digamos assim, que é conferida ao administrador público dentro dos limites que são estabelecidos em lei para que ele possa analisar a conveniência e a oportunidade da prática de determinado ato administrativo. E dentre os requisitos dos atos administrativos, só existe mérito em relação ao motivo e ao objeto. Então, pessoal, lembrem-se que só a competência e a forma admitem convalidação e que só existe mérito em relação ao motivo e ao objeto. Mas vamos continuar e vamos aos atributos dos atos administrativos, que são características dos atos. Pessoal, ao contrário do que acontecia com os requisitos, que eram todos obrigatórios, os atributos eles não são obrigatórios, né? São características, elas podem ou não estar presentes nos atos administrativos. Para memorizar os atributos, utilizem o mnemônico PAT. P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Pessoal, não há um consenso na doutrina em relação aos atributos dos atos administrativos. O que existe é um entendimento majoritário, aquele entendimento mais aceito. E segundo este entendimento, então, nós temos estes 4 atributos dos atos administrativos. E o atributo da presunção de legitimidade, ele estabelece que o ato administrativo ele é válido e ele deve ser cumprido até que se prove o contrário.
Pessoal, este atributo, ele decorre do princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade estabelece que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, se o administrador público só pode fazer aquilo que a lei estabelece, presume-se que um ato que ele praticou, foi um ato que foi praticado de acordo com a lei. Então, se este ato foi praticado de acordo com a lei, ele presume-se que seja um ato válido, mas se trata de uma presunção relativa, ou seja, uma presunção que admite prova em contrário, Ou seja, se aquele interessado for lá e provar que determinado ato administrativo não é válido, que se trata de um ato ilegal, ele pode levar à anulação, à invalidação deste ato administrativo. Mas vamos continuar e vamos ao atributo da autoexecutoriedade. E é o atributo que estabelece que a administração pública pode executar os seus próprios atos sem necessitar de prévia manifestação do Poder Judiciário. Como, por exemplo, pessoal, pensem na interdição de estabelecimentos, na aplicação de multas, A administração não precisa de prévia manifestação do Poder Judiciário, ela mesma executa estes atos. Mas vamos continuar e vamos ao atributo da tipicidade, que é o atributo que estabelece que o ato administrativo deve atender às previsões legais, ou seja, todo ato administrativo deve estar previsto em lei, Ele deve corresponder a um tipo previamente definido em uma lei. E, por fim, nós temos o atributo da imperatividade, que é aquela característica que os atos administrativos têm de serem impostos ao seu destinatário, Eles criam uma obrigação unilateralmente ao particular. Pessoal, dentre os atributos, o que mais aparece nas provas da Sebrasp é a presunção de legitimidade. E eles cobram o conceito mesmo. Eles costumam também trocar os conceitos. Então, é importante que vocês memorizem estes atributos. São poucos atributos, são só 4. E é um conteúdo que vira e mexe aparece nas provas. Não aparecem tanto como os requisitos, mas costumam aparecer. E sobre os requisitos, é importante que vocês memorizem todos, lembrem-se que eles são obrigatórios e lembrem-se também quais são os requisitos que admitem convalidação. É muito importante que vocês saibam bem os requisitos, porque os requisitos despencam em provas de concursos públicos e a Sebrasp adora os requisitos dos atos administrativos. Mas vamos continuar e vamos então falar sobre invalidação de atos administrativos, mais precisamente sobre anulação, revogação e convalidação de atos administrativos. Outro ponto que aparece muito em provas de concursos públicos e é um ponto que eu acredito que vai estar na prova de vocês. Pessoal, tanto a revogação como a anulação, que são formas de invalidação dos atos administrativos, elas decorrem do princípio administrativo da autotutela. Segundo este princípio, a administração pública tem o dever de controlar diretamente os seus atos, anulando ou revogando eles. Ou seja, a administração pública ela não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos. E isto aparece em provas de concursos públicos? Aparece, pessoal, aparece bastante. Eles perguntam de qual princípio decorre a revogação e a anulação dos atos administrativos. Então, lembrem-se que decorrem do princípio da autotutela, que é aquele que estabelece que a administração pode rever seus atos, Mas vamos continuar e eu trouxe aqui para vocês o artigo 53 da Lei 9784, um artigo que também aparece bastante nas provas. E ele estabelece que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, sobre revogação, lembrem-se que ela se refere à invalidação de um ato legal, de um ato eficaz, mas que por motivos de conveniência, de oportunidade, a administração pública decide revogar. Pessoal, o Poder Judiciário não revoga ato administrativo. Só a administração pública pode revogar atos administrativos. Isto porque o Poder Judiciário não analisa o mérito
do ato administrativo. O Poder Judiciário só analisa questões que envolvem a legalidade ou a ilegalidade de um ato administrativo. E aqui nós já estamos falando sobre anulação de atos administrativos. Pessoal, a anulação é a invalidação de um ato ilegal. E um ato ilegal, ele pode ser anulado tanto pela própria administração pública como pelo Poder Judiciário, sendo que a administração pública tem o dever de anular atos que apresentem vício de legalidade. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para os efeitos da anulação e da revogação. Quando eu falei sobre revogação, eu falei que se trata de um ato legal, de um ato eficaz, que ele será invalidado por motivo de conveniência e oportunidade. Percebam aqui que esse ato ele estava produzindo efeitos, né? É um ato legal. Já a anulação é a invalidação de um ato ilegal. Aqui a gente já tem uma situação mais grave. Então, pessoal, em se tratando de revogação, os efeitos são ex nunc, ou seja, o ato deixa de produzir efeitos do momento da sua revogação para frente. Como eu memorizo isso? Pessoal, é um exemplo um pouco violento, mas acredito que a título de memorização é válido, porque para mim funcionou, eu lembro sempre. Pessoal, efeitos ex nunc, um tapa na nuca te empurra para frente, né? Então, nunc de nuca. Efeitos ex nunc significa que o ato deixa de produzir efeitos do momento da revogação para frente. Já em se tratando de anulação, os efeitos são ex tunc. Pessoal, tunc de testa, um tapa na testa te empurra para trás, né? Como vocês sabem, a anulação ela se refere a uma ilegalidade, a um ato ilegal. Então, pessoal, um ato ilegal ele não pode ser anulado daquele momento para frente, né? Não, esta anulação ela deve retroagir até o momento em que aquele ato foi criado. Então, pessoal, a anulação ela possui efeitos ex tunc, ou seja, os efeitos da anulação eles retroagem à data em que o ato foi criado. Pessoal, anulação, efeitos ex tunc, efeitos que retroagem. Tunc de testa, um tapa na testa te empurra para trás, né? Então, tunc de testa, retroagem. Mas vamos continuar. Eu fui bem insistente nestes efeitos da anulação e da revogação, porque isto tem aparecido bastante nas provas da Sebrasp. Então, tentem compreender, eu não sei se a explicação ficou clara, mas, pessoal, tentem memorizar estes efeitos, porque tem aparecido inclusive em questões recentes de 2022. Vamos ao artigo 54 da Lei 9784, que traz alguns prazos importantes para a gente, uns prazos que também aparecem nas provas. E ele estabelece que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, pessoal, percebam que a administração pública tem 5 anos para anular estes atos ilegais, mas dos quais decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários, salvo comprovada má-fé dos destinatários, né? Porque neste caso, se a administração pública comprovar a má-fé dos destinatários, ela pode anular os atos ilegais a qualquer tempo. Pessoal, outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que este prazo de 5 anos, né, este prazo que a administração pública tem para anular os seus atos ilegais, é um prazo decadencial. Fiquem atentos, porque às vezes eles colocam que é um prazo prescricional. Então, percebam, né, que para anular estes atos ilegais, a administração pública tem o prazo decadencial de 5 anos. Mas, pessoal, não existe prazo para revogação, né? Mas vamos continuar e vamos falar sobre convalidação. A convalidação, ela também é considerada uma forma de extinção dos atos administrativos, porque se trata da prática de um novo ato que corrige os defeitos do ato anterior. Pessoal, aqui, reforçando mais uma vez, apenas os atos com vício de competência e forma poderão ser convalidados. E a título de conhecimento, e também porque esta lei, a Lei 9784, está no edital de vocês,
lembrem-se deste artigo 54, que estabelece que, em decisão na qual se evidenciem não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, pessoal, percebam que apenas aqueles atos que apresentam defeitos sanáveis poderão, conforme o caso, ser convalidados, mas atos nulos não se convalidam. Para finalizar este ponto, lembrem-se que aqueles atos que importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de outro ato administrativo, eles sempre deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, conforme estabelece o artigo 50 da Lei 9784. Mas vamos continuar, e eu trouxe aqui algumas súmulas que são aplicáveis a esta matéria e eu considero elas bem importantes, principalmente para vocês, já que, conforme o edital de vocês, pode ser cobrado na prova conhecimentos jurisprudenciais. Então, pessoal, conforme a súmula 346 do STF, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E conforme a súmula 473 também do STF, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Mas vamos continuar e vamos à classificação dos atos administrativos. E aqui eu trouxe as principais classificações. Então, pessoal, quanto à liberdade de ação, os atos podem ser vinculados ou discricionários. Quanto ao alcance, eles podem ser de alcance interno ou externo. Quanto ao objeto, eles podem ser atos de império, atos de gestão e atos de expediente. Quanto à formação, podem ser atos simples, atos compostos e atos complexos. O que mais aparece em provas de concursos públicos? Este último, pessoal, quanto à formação, é o que mais aparece, principalmente em se tratando de SEBRASP. Mas vamos continuar e vamos à primeira classificação, que é quanto à liberdade de ação. E eles podem ser vinculados ou discricionários. Pessoal, atos vinculados são aqueles que a lei estabelece os requisitos e as condições para a realização do ato e não há nenhuma margem de escolha para o administrador, Então, as principais características destes atos é que eles não têm mérito administrativo, que é esta margem de escolha. Estes atos, eles podem ser anulados, mas eles não podem ser revogados, porque vocês sabem que para revogar, a administração pública analisa a conveniência e a oportunidade de determinado ato, ou seja, analisa questões relacionadas à discricionariedade. Mas, pessoal, atos vinculados não têm discricionariedade, não têm um mérito administrativo, então eles só podem ser anulados e eles sofrem também controle judicial. Já os atos discricionários são aqueles atos que a administração tem a margem de escolha em relação a alguns aspectos do ato, como, por exemplo, em relação ao motivo e ao objeto do ato administrativo. Mas lembrem-se sempre que esta margem de escolha que é conferida ao administrador, ela deve sempre observar aqueles parâmetros, aqueles requisitos que são estabelecidos em lei. Pessoal, discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, nós já falamos sobre isso. Então, são características destes atos que eles possuem mérito administrativo e que a administração pública pode revogar. Mas vamos continuar e vamos à segunda classificação, que é quanto ao alcance. E quanto ao alcance, os atos podem ser de alcance interno ou de alcance externo, sendo que atos de alcance interno são aqueles que produzem efeitos somente dentro da própria administração pública, não incidindo em relação a terceiros. Como, por exemplo, pensem em uma ordem de serviço determinando que os servidores devam trabalhar uniformizados. Já os atos de alcance externo são aqueles que produzem efeitos também fora da administração, repercutindo sobre o interesse da coletividade. Pessoal, estes atos, eles precisam ser publicados em órgão oficial para que eles tenham validade.
Mas vamos continuar e vamos à terceira classificação, que é quanto ao objeto. E quanto ao objeto, os atos podem ser de império, de gestão ou de expediente. Atos de império são aqueles praticados com supremacia sobre o particular ou servidor. Aqui, a administração pública impõe o cumprimento do ato. E um exemplo é a interdição de estabelecimento. Já os atos de gestão são aqueles praticados em relação de igualdade com o particular, sem que a administração pública se utilize das suas prerrogativas especiais, como, por exemplo, pessoal alocação de um imóvel. E, por fim, nós temos os atos de expediente, que são aqueles praticados rotineiramente pela administração, a fim de dar andamento nos serviços internos, e eles não possuem poder decisório, como, por exemplo, a numeração de um expediente. Mas vamos então à nossa próxima classificação, que é quanto à formação. E esta classificação, ela aparece muito em provas de concursos públicos. Na próxima semana eu vou trazer um bloco de questões, e só neste bloco de questões, que são questões de 2021 e de 2022, tem pelo menos 3 questões sobre esta classificação. Pessoal, atos simples são aqueles que nascem da manifestação de vontade de um único órgão. E aqui independe se trata de um órgão simples ou de um órgão colegiado. Mas a confusão, ela se dá em relação aos atos compostos e atos complexos. E são estes que as bancas adoram. Pessoal, atos compostos são aqueles que nascem da manifestação de vontade de um órgão, mas depende da ratificação, do visto, da aprovação, da anuência ou da homologação de um segundo órgão. E aqui, como exemplo, eu trouxe um auto de infração, porque ele é lavrado pelo fiscal, mas ele precisa da assinatura do superior deste fiscal, confirmando o ato. Já os atos complexos são aqueles que precisam da manifestação de vontade de mais de um órgão para que eles tenham existência. Aqui, como exemplo, eu trouxe a nomeação de um servidor, porque a nomeação ela é feita pelo executivo, mas a posse ela é dada lá pelo chefe da repartição. Pessoal, como mnemônico, para vocês nunca mais confundirem atos complexos com atos compostos, associem atos complexos a sexo, porque nos atos complexos nós temos 2 órgãos e 2 vontades, ao contrário do que acontece nos atos compostos, que eles nascem da manifestação de um órgão, mas depende então da ratificação, do visto de um segundo órgão. Utilizem este mnemônico que vai ajudar muito na hora da prova. Mas vamos continuar e vamos então às espécies de atos administrativos. E como é um assunto que tem sido muito cobrado ultimamente pela Sebrasp, eu trouxe aqui vários mnemônicos. Pessoal, em relação às espécies, o que mais tem aparecido nas provas são os normativos e os ordinatórios. Para memorizar as espécies de atos administrativos, memorizem no NEP. N de normativos, O de ordinatórios, N de negociais, E de enunciativos e P de punitivos. Então, pessoal, quanto às espécies, os atos administrativos se classificam em atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Memorizem no NEP. Mas vamos então à primeira classificação, que são os atos normativos. Eles também são conhecidos como atos gerais, porque eles não visam disciplinar casos específicos, mas eles têm o objetivo de regular situações futuras. Pessoal, para memorizar os atos normativos, memorizem R3, D2 e N. Isso mesmo, R3, D2 e N. Ah, mas eu preciso memorizar. Precisa, pessoal. Tem aparecido muito em provas de concursos públicos, eu memorizaria. Então, são exemplos de atos normativos: regimento, decreto, resolução, regulamento, portaria, deliberação e instrução normativa. E aqui é importante lembrar que a edição destes atos normativos é indelegável e também é indelegável a competência exclusiva e a decisão de recursos administrativos. Mas vamos continuar e vamos aos atos ordinatórios,
que são aqueles atos de alcance interno da administração pública. Eles são oriundos do poder hierárquico e eles estão relacionados ao fenômeno da desconcentração administrativa. Pessoal, estes atos, eles se caracterizam por disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta funcional dos agentes públicos. E como exemplo de atos ordinatórios, nós temos circular, avisos, instruções, ordem de serviço, portarias, ofícios e despachos. Como mnemônico, memorizem Caio, pode. E vamos então aos atos negociais, que são atos de gestão, atos em que a vontade da administração coincide com a do particular. Eles também são conhecidos como atos de consentimento. Pessoal, estes atos negociais, eles podem ser discricionários ou vinculados. Dentre os atos negociais se destacam as licenças, que é um dos atos mais cobrados pela Sebrasp, e também as autorizações, sendo que as licenças são atos vinculados e as autorizações são atos discricionários. E ambos atos, eles são relacionados ao poder de polícia. Mas, pessoal, também são exemplos de atos negociais a permissão, a aprovação, a dispensa, a admissão, a homologação, a renúncia, o visto e o protocolo administrativo. Como mnemônico, memorizem ave, pardal, ave com H, né? H-A-V, pardal. Mas vamos continuar e vamos aos atos enunciativos, que são atos através dos quais a administração ela se limita a atestar ou a certificar um fato ou um acontecimento pré-existente, sem que traga consequências jurídicas. Pessoal, são exemplos de atos enunciativos as certidões, os atestados, os pareceres e as apostilas. Como mnemônico, memorizem capa. Mas vamos continuar e vamos à última classificação, que são os atos punitivos. E estes atos são aqueles que se caracterizam por punir ou reprimir a prática de infrações administrativas. Eles também são conhecidos como atos sancionatórios. Pessoal, são exemplos de atos punitivos a multa, a autuação interna, a interdição de atividade e a destruição de coisas. Como mnemônico, memorizem MAID. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Se ficaram com alguma dúvida, deixe a dúvida nos comentários, porque uma dúvida não respondida pode ser uma questão perdida lá no dia da prova. Pessoal, sobre atos administrativos, eu acredito muito em uma questão cobrando as espécies de atos administrativos e acredito também em uma questão sobre anulação e revogação de atos administrativos. Acho que a questão que envolver as espécies de atos administrativos vai ser uma questão mais complicada e a questão sobre revogação e anulação uma questão mais simples, como por exemplo, uma questão falando que um ato ilegal pode ser revogado pela administração pública. E a gente sabe que um ato ilegal, ele deve ser anulado. E era isto, pessoal. Ainda nesta semana eu vou trazer um bloco de questões Sebrasp sobre atos administrativos para a gente ver na prática como este assunto costuma ser cobrado. Então, por hoje era isto. Bons estudos!